Oi pessoal, hoje eu vim falar do meu backlog de Master Grades e Perfect Grades. Vamos lá! So this is a Gundam. Então, continuando a série onde eu vou comentando sobre o meu backlog, né? Nesse vídeo eu vou falar sobre Master Grades e Perfect Grades. E também tem dois kits que não é nenhum dos dois, mas não tinha muito outra categoria para encaixar eles. No total são 22 kits, né? Nesse vídeo. E eu queria que vocês assistissem o vídeo todo e dissessem aí nos comentários que vídeo que você montaria primeiro se pudesse escolher. Fico curioso em saber. E eu vou começar então com o Perfect Grade do GP01. A gente já começa em alta. É um kit que eu tenho já há bastante tempo no backlog, né, infelizmente ali, mas também é um dos maiores Perfect Grades, não que o Mobile Suit em si seja muito grande, né, o Unicorn, por exemplo, é mais alto que ele, mas o problema é que o GP01, né, o detalhe é que o GP01 vem basicamente dois kits em um. Ele tem o GP01, que é a versão que eles chamam de Zephyrantes, né, no anime, no 0083, o Stardust Memory, e tem o GP01 FB, que é o Full Burner, que é a versão evoluída dele, né. Na série Master Grade e na série Real Grade, a Bandai fez dois kits separados, né? Um kit para cada um deles. No Perfect Grade, ao invés de ela fazer o Zephyrantes, o GP01, e fazer o Full Burner como uma expansão, algo que eu acho que hoje em dia a Bandai faria, ela escolheu fazer os dois kits em um só. Então a caixa dele acaba sendo gigante, é enorme, né? É uma caixa bem grande e tem bastante coisa. Você pode montar em qualquer uma das duas versões. Ele tem um rack, né? Para formar um hangar ali para ele, com as peças da outra versão dele e tudo. É bem interessante e é um Perfect Grade que, claro, eu quero pintar. Um tema que vocês vão ver, né, desse daqui é que a maioria dos Master Grades eu tenho dado preferência para pintar. Então isso acaba fazendo eles ficarem mais tempo ainda no backlog. O Perfect Grade não é diferente, esse GP01 eu quero pintar. Eu tenho o plano de pintura, não seria nada assim de revolucionário, seria pintar ele nas cores dele mesmo, mas pintando o inner frame, fazendo um detalhamento mais legal e também usando, é claro, o Water Decals, que não vem dele, mas eu já tenho separado. Então esse é um kit que está esperando ainda uma oportunidade, porque eu sei que é um projeto bem demorado, até mesmo para pintar e experimentar montar ele nas duas formas, é algo que vai tomar bastante tempo. Então ele está aí no backlog. Continuando, então, temos o Psycho Zaku Vorka, né? O Master Grade do Psycho Zaku. Ele é um dos designs mais exagerados, né? De toda a franquia Gundam, com esse tanque enorme dos propulsores dele, né? Ele é do Gundam Thunderbolt, que é o meu anime favorito de Gundam. Então ele me chama muita atenção. É um Mobile Suit que eu gosto bastante. E justamente por ele ser bem, né, não necessariamente complexo, porque ele em si é basicamente um Zaku, embora ele use uma estrutura, um inner frame diferente de outros Zakus da série Master Grade. Mas é por causa desse monte de acessórios, bazucas, armas, esse backpack gigante, acaba sendo meio que acaba meio que te assustando para começar a montagem dele. Então eu tenho um plano de pintura para ele, que também não é nada assim muito diferente das cores dele, né? Mas eu queria fazer pintura dele e tudo. Então, por causa disso, ele tá esperando faz bastante tempo no meu backlog. Dá até pra ver que a caixa ainda é do logo vermelho, né? Que é uma caixa já meio antiga, mas é um Master Grade, claro, eu tenho bastante interesse em montar, em pintar, mas também eu sei que é um projeto que vai ser bem longo e bem trabalhoso pra fazer dele do jeito que eu gostaria. Então, por isso também ele tá no que eu já chamei aqui em outros vídeos de backlog profundo, né? Que é o backlog do backlog, onde normalmente os kits que eu tenho um plano de pintura acabam ficando porque eu sei que é algo que vai demorar mais. Continuando falando em Zaku, temos o Perfect Grade do Zaku 2 do Char. Esse Perfect Grade é um dos primeiros que saiu, né? O primeiro que saiu mesmo foi o RX-78, o Gundam original, e depois saiu o Zaku. Então ele é um Perfect Grade antigo, mas que eu tenho bastante curiosidade de montar, porque eu gosto de como os Perfect Grades mais antigos tinham mais detalhes mecânicos, de pistões, de tudo, para parecer no inner frame, né? Para parecer mais uma máquina de guerra. Nos Perfect Grades mais recentes, a Bandai começou a dar um foco maior em alguns outros detalhes, como por exemplo no Unicorn são os LEDs, né? O próprio Exia tem bastante destaque para a iluminação dele. O Perfect Grade Unleashed voltou a trazer esse foco também grande em inner frame. Então o Zaku, eu sei que ele tem algumas críticas, o pessoal reclama. Um detalhe que o pessoal às vezes reclama são as proporções dele, porque eu acho que realmente ele é um pouquinho mais esticado. Eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais gordinho. Ele é meio magro e esticado para cima, mas é um Mobile Suit bem bonito. É claro, é um super clássico, né? É o Zaku do Char. Então é claro que é um Master Grade que eu também pretendo pintar, sem mudar as cores, assim, a ideia dele, ele vai ser vermelho, né, ou meio rosa, como é o Zaku do Char, mas pintar o inner frame, tudo, eu tenho um projeto também bem claro de pintura para ele.
Agora sim, chegando nos Master Grades propriamente ditos, então temos aí o Master Grade do Hi-Nu Gundam VRK. Eu sou muito fã da série VRK, não sou fã de todos eles, mas vários deles eu tenho ou gostaria de ter. O Hi-Nu Gundam é um dos mais bonitos na minha opinião, gosto muito dessa variação do Nu Gundam, né? Eu acho ele muito bonito. O VRK dele é bem bacana, a quantidade de detalhes que tem, tudo, esse backpack com os fin funnels, tudo. É um Master Grade que eu fico na dúvida, porque eu acho que ele já é muito bonito do jeito que ele vem. Eu gosto muito das cores, ele já vem com Water Decal, então é um Master Grade que talvez só pintar o inner frame dele já seria suficiente. As peças da armadura era só colocar o decal e passar um verniz, eu acho que já ficaria muito bom. E várias vezes eu planejo fazer isso, ainda só não comecei, mas é um Master Grade que eu gosto bastante. Temos aí o Gundam Mark V, né, o Mark V. Esse daqui é um daqueles casos curiosos, onde ele saiu como P-Bandai, mas talvez a Bandai originalmente não pretendia que ele fosse P-Bandai, até pelo fato dele ter uma caixa colorida mesmo, não é uma caixa típica de P-Bandai, é um kit totalmente novo, com peças totalmente novas, ele não é baseado em nenhum deles, então é um daqueles casos que a gente fica pensando, por que a Bandai faz ele como P-Bandai, né? O Mark V é um design bem diferente, ele remete a alguns designs do MSV, né, aquele Mobile Suit Variations, como o EXS, né, alguma certa inspiração no Zeira, Double Zeira, tudo, mas ele é um design bem diferente, bem único para um Gundam, né, e é um kit que eu fico bem na dúvida. Eu acho que ele funciona bem na cor original dele, nesse azul, mas eu acho que por ele ser bem extravagante, ele funcionaria em cores, em esquemas de cores bem mais extravagantes também, então eu fico na dúvida do que eu pretendo fazer com ele, né. É um kit relativamente raro e caro, né, por causa do tamanho da caixa, por ser Bandai, então não é um kit muito fácil de achar e é um que eu gosto bastante de ter no meu backlog. Voltando para mais um VRK, esse aqui é o Sinanju Stein VRK, né? O Sinanju Stein tem mais de uma versão, né? Originalmente, ele é uma história que eu acho que não é contada no Unicorn. Eu nunca assisti o Gundam Unicorn, mas não é contada, mas ele tinha sido construído como um Mobile Suit acho que pra Federação. Ele foi roubado pelo Full Frontal, onde ele mudou as cores e mudou alguns detalhes dele, né? Então ele originalmente tinha 2 olhos, depois ele virou um Mono Eye, como é normal de Zeon ou de New Zeon. Então aí ele virou o Sinanju que a gente conhece, o vermelho, né? Mas o Sinanju Stein é essa versão original do Sinanju. Depois ele saiu no Narrative Gundam, ele teve uma versão do Narrative, né, onde ele tem as marcações dos sleeves, e depois teve uma versão do Sinanju Stein Narrative VRK, onde a Bandai finalmente fez as marcações dos sleeves, que em todos os outros Master Grades, tanto o Sinanju normal quanto o Stein Narrative, era uma peça só que você tinha que usar adesivo ou fazer um reverse washing, e a Bandai fez o Sinanju Stein Narrative VRK, aí ele tem as marcações em peças separadas. Sinceramente, eu prefiro o Sinanju Stein, esse daqui, o original. O do Narrative também é bonito, mas eu acho esse mais interessante, mais bacana. Essa caixa de VRK sempre eu gosto muito. Então eu acho um Mobile Suit muito bonito. Eu ainda prefiro, claro, o Sinanju original, o Sinanju vermelho mesmo, eu acho mais bonito. Mas esse Stein também eu acho muito bonito, muito bacana. Esse é outro kit também que eu fico na dúvida, porque eu acho que ele funciona bastante nas cores originais, mas também ele poderia ser pintado com algumas variações de cores que ficaria legal. Então eu tô nessa dúvida ainda do que eu faço com ele quando eu efetivamente for montá-lo. Temos aí uma das maiores vergonhas do meu backlog, né? Porque eu sou tão fã do Thunderbolt, eu gosto muito do Full Armor Gundam Thunderbolt, e até hoje eu não montei ele. Ele é um kit que está há bastante tempo no meu backlog. É um kit que eu acho muito bonito, muito legal. Ele, assim, ele é um pouco menos assustador de montar do que o Psycho Zaku, porque ele é menor, ele tem menos peças, né? Ainda assim, ele tem um monte de armas, 4 escudos, né? Ele tem muita coisa para montar. De novo, eu acho que é um kit que eu pretenderia pintar nas cores originais. Eu não acho que... Dá pra mudar, ficaria legal também, mas eu acho que fazer ele nas cores originais já seria o suficiente. Eu amo o design dele. Eu acho que é difícil você querer melhorar o que já é basicamente perfeito, que seria o Full Armor Thunderbolt. Então é um kit que realmente só falta eu tomar um tempo e fazer mesmo a montagem. Até mesmo montar ele puro e colocar os Water Decals e passar um verniz, eu acho que já seria excelente. Ele tem basicamente 2 versões, né? Porque tem o Gundam e depois tem a armadura, né? Que vai por cima dele colocando. Então você tem que fazer essas 2 versões. O que eu acho que
que complicaria um pouco para pintar, porque encaixar a armadura por cima poderia estragar a pintura. Então talvez é aquele kit que você monta ele na versão normal e depois coloca a armadura e nunca mais tira, porque provavelmente você estragaria a pintura nesse processo. Mas é outro kit que tá aí no backlog, é um kit que eu queria montar, mas também sempre falta aparecer aquela oportunidade exata para montá-lo. Falando em backlog da vergonha, esse é um outro kit, o Heavy Arms, né? Custom, que é a versão azul dele com duas Gatling Guns duplas, né? Que é a versão do Endless Waltz do Heavy Arms. Eu tenho outras variações dele, né? Como, por exemplo, aquele Eagle, mas o Heavy Arms Custom é um kit que eu tenho há bastante tempo no meu backlog. É outro kit também que fica aquela dúvida. Eu acho que não valeria mudar as cores dele, né? Mas fica na dúvida também, se fosse para pintar nas cores originais, se vale a pena ou não. Eu fico nessa dúvida. Eu gosto muito desse design. Eu gosto do Heavy Arms normal, mas eu acho esse o Custom melhor ainda por causa das metralhadoras. Eu prefiro essas cores que ele tem do que o branco e laranja do original, né? Então esse branco e azul é legal. É um kit P-Bandai, é um kit também, por ser P-Bandai, mais difícil, mais caro de achar. Eu tenho há bastante tempo ele no meu backlog e também é outro que tá esperando eu decidir se eu vou pintar ou não para poder começar aí um projeto de pintura de montagem para ele. Aqui temos o Akugai, né, que é o Master Grade do Gundam original, da série original, né, do Mobile Suit Gundam de 1979. Ele é um Mobile Suit que também entra naquela categoria que não é que eu me arrependo, mas talvez hoje eu não comprasse. Eu comprei porque eu tinha um projeto de ter todos os Master Grades do Gundam original. Da série original, todos os Mobile Suits que aparecem na animação, o único que não tem o Master Grade é o Zoc, né? O Zoc, inclusive, eu já montei o High Grade dele, pintei, tem vídeo aqui no canal. Então eu fui comprando os outros Master Grades. Mas é um projeto mais trabalhoso, né? Uma coleção mais trabalhosa, mais longa, e hoje em dia eu não daria tanto foco nela. Então o Akugai, apesar de ser um design bem bacana, ele é bem diferente, né? Ele é bem esquisito até, você percebe por ser diziam por causa do Monoa e tudo, mas ele é bem diferente de outros Mobile Suits, né? Ele é um Mobile Suit aquático, diziam. Não é um kit que eu daria prioridade hoje em comprar. Eu gosto das cores originais dele, o marrom, o bege, mas eu acho que ele ficaria melhor com outras cores. Mas enquanto ainda eu também tô na dúvida, eu já quase comecei ele para um group build que a gente teve lá no Discord, acabei desistindo. O meu plano era pintar ele nas cores do Zaco, verde, que eu acho que ficaria bem legal para ele também, mas por enquanto ele tá aí no backlog. É um Master Grade relativamente antigo, mas bem detalhado, tem um bom inner frame, tem bastante coisa. Então ainda tô meio na dúvida sobre o que fazer com ele, se é montar puro, só para poder montar ele e tirar do backlog, ou ainda talvez uma pintura para aproveitar esses detalhes do inner frame. Vamos ver. Falando da coleção de Master Grades do Gundam original, temos o Gelgoog. Esse daqui é o Gelgoog do Char, né? Não é o Gelgoog normal, que é aquele azulzinho. Então esse do Char é nas cores do Char, o rosa, é claro. É um Mobile Suit bem grande, né? Ele é mais alto do que um Zaco, por exemplo. Ele tem esse escudo enorme, né? Que você percebe do Protoman, do Mega Man original, a inspiração, porque o escudo do Protoman é basicamente o escudo do Gelgoog. E o Mobile Suit Gundam saiu antes, né? Então, é um kit também que eu acho que ele funcionaria bem com um esquema de cores, tanto esse esquema original, quanto um esquema mais exótico, mais chamativo, por causa dos detalhes, essas superfícies grandes dele, né, arredondadas, tudo eu acho que daria para fazer uma pintura metálica, uma pintura, de repente, até mesmo com color shift, eu acho que ficaria bem bacana. Então, eu tô com um projeto mais ou menos assim para ele, e por enquanto ele tá no backlog esperando uma oportunidade. Esse é o Master Grade mais novo do meu backlog, que é o Gundam Vidar, do Iron Blooded Orphans. Eu gosto bastante do Barbatos, todo mundo fala que o Master Grade do Barbatos é excelente. É um Master Grade que ainda eu pretendo ter no futuro, mas o Vidar me chamou mais atenção, né? Eu não comprei o Barbatos quando ele saiu, tava aguardando uma chance. Quando a Bandai anunciou o Vidar, que usa basicamente o mesmo frame, né? Eu achei que era a minha oportunidade. Eu gosto bastante do Vidar, essas cores escuras dele são bem legais. Eu também acho que ele poderia funcionar em outras cores, né? Não necessariamente só nesse azul e preto que ele vem, mas as cores originais dele também são bem bacanas. O que eu penso é que pintar algumas partes, principalmente essas partes em preto dele, em uma cor mais clara, chamaria mais atenção para os detalhes dele, porque como ele é todo bem escuro, alguns detalhes que ele tem acabam ficando meio difíceis de perceber nas cores originais. Mas é uma Master Grade que provavelmente eu vou querer pintar, até mesmo para poder pintar o inner frame dele, que é muito bonito, é cheio de detalhes mecânicos, né, que é uma marca da série Iron Blooded Orphans. Então, vamos ver aí como que eu vou pintar o Vidar mais pra frente.
Voltando de novo para os Master Grades do Gundam original, esse é o Gun Tank, né? É um Master Grade bem diferente, porque não é um Mobile Suit tradicional, né? Ele não tem pernas, ele tem essas esteiras, essas sapatas, né? Lagartas. É muito bacana ele. Eu acho ele legal, eu acho ele bonito. Eu sei que tem gente que acha ele esquisito, que acha que ele não encaixa muito com os outros Mobile Suits do Gundam original. Eu gosto bastante do Gun Tank. Ele tem esse aspecto mais militar, mais realista. Ele tem um inner frame, esse Master Grade, muito legal. É um inner frame assim que pede para ser pintado, para você pintar e chamar a atenção dos detalhes dele. Então eu tenho há bastante tempo um projeto de pintá-lo, de fazer um trabalho assim, talvez fazendo algo mais parecido com um tanque de guerra ali, na esteira dele, né, na lagarta dele. Então eu tô na dúvida ali, né? Você pode ver a própria ilustração da caixa, tem ele todo sujo, né? Porque ele tá rolando mesmo na terra, ele é para um uso terrestre, ao contrário de outros Mobile Suits que às vezes são feitos também para serem usados no espaço. Então, onde certos tipos de weathering não fariam muito sentido, eu acho que nele faria. Então, eu fico nessa dúvida sobre fazer ele uma pintura mais normal de Gundam, né? Limpa, como se fosse um Mobile Suit que acabou de sair da fábrica, ou fazer algo mais sujo, mais usado mesmo, como parece ser a ilustração aí da caixa do Gun Tank. E aqui é o Tallgeese Flugel, né, que é uma variação do Tallgeese da Glory of Losers, né, que é um mangá que é dentro, acho que, do universo do Endless Waltz, mas com algumas variações, né, como eu falei antes, tem o Heavy Arms Eagle, tem o Sandrock Armadillo, tem umas variações ali, e uma delas é o Tallgeese Flugel, que é basicamente o Tallgeese com as asas do Wing Zero, né. Eu gosto muito do Tallgeese, eu não tenho nenhum Tallgeese em Master Grade, eu só tenho eles em Real Grade, e eu acho esse Flugel uma das versões mais bonitas. Essas asas, né, a única diferença é que ele tem o símbolo ali amarelo que tem no escudo normal do Tallgeese, ele tem nas asas, é muito bonito, as cores dele, né, branco, amarelo, funcionaria muito bem com branco dourado, né, para dar esse aspecto mais angelical. Eu já fiz um Wing Zero em branco e dourado, então não sei se eu faria nisso, nesse daí também, mas eu acho também que esse Tallgeese funcionaria muito bem, só montando, ele já vem com Water Decals e passando um verniz também. Um kit muito bonito, muito bacana. Infelizmente ele é P-Bandai, né, como todas as variações, quase todas as variações do Endless Waltz são P-Bandai. Poucas são normais, né? Todas as versões do Glory of Losers são P-Bandai também. E é um objetivo que eu tenho, é ter todos os Master Grades do Wing, todas as variações do Endless Waltz e todas do Glory of Losers. Eu tenho quase todos, né, mas ainda não tenho a coleção completa. Aqui outro P-Bandai, esse é o Gene Dominance, né, a versão do Philip Hugh Morris, eu acho que chama essa variação. Ele é um Gene todo preto e cinza, né? Esse também é um kit que hoje eu não compraria. Eu tava empolgado na época comprando do Omosha, né? Antes da pandemia, que a gente podia importar P-Bandai direto do Omosha. Foi um P-Bandai que chamou minha atenção, até porque ele tem essas metralhadoras que você apoia no chão, né? Bem bacana. E eu acabei comprando ele. Eu montei um parecido, que é o Gundam Stormbringer, né? Ele tem inclusive a mesma arma no braço aí direito do Gene Dominance, tem no Stormbringer. O Stormbringer, vocês devem ter visto, eu pintei nas cores do Char, tem vídeo aqui no canal. E o Gene Dominance, ele é todo preto, cinza, bem escuro, e eu acho que ele poderia funcionar em várias cores. Um dos projetos que eu tinha era pintar nas cores do Pale Rider, né, que é aquele Gene azulado, que é, acho que de um jogo, né, do PlayStation, um jogo mais antigo. Então o Gene Dominance, estou esperando para fazer um projeto de pintura. Ele tem esse inner frame, que é o mesmo dos Genes, do Gundam 2.0, tudo, que é um inner frame bem legal, bem detalhado, então dá para fazer um bom trabalho aí com ele. Falando também, como eu já tinha falado, dos Master Grades do Wing, do Glory of Losers, esse é o Sandrock Armadillo. Ele é o único Sandrock que eu tenho. Eu não tenho Sandrock normal, né, não, que é o branquinho e laranja. Eu não tenho Sandrock Custom, que é aquele azulado, mas eu tenho esse Armadillo, que no lugar daquela capa que tem no Sandrock, ele tem uma armadura maior que fica em torno dele, né? Até por isso ele tem esse nome Armadillo, que é o tatu, né? Aquele tatu bola, o nome que ele tem. Então, eu acho bem bacana, eu gosto dessas armas, né? Essas parecem umas foices, assim, que ele tem. Muito legais, o Sandrock muito bonito, e o Armadillo eu acho que funcionaria bem com uma boa pintura, até por causa dessa armadura enorme que ele tem, que saem dos ombros, que eu acho que daria para fazer algo bem bacana. É outro P-Bandai aí do Wing que eu tenho, da coleção que eu pretendo ter ainda.
Esse daqui não é um Master Grade, mas é um kit, né, maior. Esse é o busto do Gundam F00, que é o Gundam que tinha ali em Yokohama, aquele que se movia, né? Então ele tinha um model kit dele, tanto em 1 para 144, em 1 para 100. Tem um que seria um Mega Size, que é 1 para 148, só que esse era uma caixa enorme, que eu achei que seria muito grande, e tem só o busto dele em 1 para 48. Então ele tem um nível de detalhes bem mais alto do que, por exemplo, o 1 para 100 dele, né, que seria não é bem um Master Grade, é só 1 para 100. E esse busto tem bastante detalhes. Claro que ele é só o busto, não tem os braços nem nada, mas eu acho que dá pra fazer bem parecido com a estátua mesmo que tinha lá em Yokohama. A estátua que acabou sendo reaproveitada pra Expo 25, né, pra fazer aquele outro Gundam que tem na Expo 25, que eu mostrei pra vocês que eu tenho o high grade dele. Esse busto é um que com certeza eu quero pintar. Não é um kit tão grande, né, porque é só algumas partes do Gundam, mas eu tenho os water decals dele, eu acho que dá pra fazer um trabalho bem bacana com esse daí, pra ficar bem parecido com a estátua. E também, falando de outros que não são Master Grades, esse daqui é o 1 para 35 do Core Fighter. Essa é uma versão de uma série que a Bandai lançou, que chamava UC Hard Graph, que tinha algumas outras coisas que não eram Gundams do Universal Century. Esse aqui é o Core Fighter, né? Que ele aparece ao longo de toda a série original do Gundam. Tem em outras versões o Core Fighter. E esse daqui é em 1 para 35. Então é um Core Fighter bem maior. Ele se assemelha muito a model kits de aviões, né? Do plastimodelismo, da militaria. Em 1 para 35, aviões normalmente você vai ter em 1 para 72 ou 1 para 48, né? Por exemplo, o F-14, o F-15. Em 1 para 35, então, resulta num model kit bem grande, bem detalhado. Dá para fazer ele tanto mais parecido com o Gundam, né, nas cores azul, vermelho, mais anime. Também algo mais realista, como seria uma nave de combate mesmo, por esse tamanho. Então é algo que eu tenho algumas ideias sobre como pintá-lo, né? Fico meio na dúvida sobre fazer algo mais realista ou mais anime, mas é um model kit sem dúvida bem diferente, é bem raro de achar, é bem difícil, a Bandai raramente faz lote dele. Eu comprei ele na época na Mandarake, quando ainda dava para comprar da Mandarake para o Brasil, e tenho ele no backlog já há bastante tempo, porque eu tenho pensado em pintar. E eu sei que a montagem dele é pouco diferente da montagem de um Gundam. Ela é um pouco mais parecida com a montagem de um avião mesmo militar. Aqui é o Master Grade do Age 1. Quando eu comecei a gravar essa série de vídeos, ele estava no backlog. Agora eu já estou montando ele. Então ele está mais ou menos no backlog, mas não está muito, né? Porque eu já estou montando. Normalmente os kits que eu estou montando eu não mostro como parte do backlog. Então eles já saíram, eles estão no limbo, né? Eles estão entre tá no backlog e tá na cristaleira. Então o Age 1 é um deles. É um Master Grade simples, pequeno, que eu comentei num vídeo recente, que era o tipo de Master Grade que a Bandai gostava de fazer e ela meio que abandonou fazer um Master Grade simples. Hoje em dia ela faz poucos Master Grades e tenta fazer mais complexos, e eu acho que era legal essa época que a gente podia ter Master Grades de caixas pequenas, relativamente baratos e com lançamento frequente, né? O Age 1 é um desses daí. É um Master Grade bem simples, bem direto, não tem muitos detalhes de inner frame, nada, mas acaba sendo algo bem bacana que eu gostaria que a Bandai trouxesse de volta. Não sei muito do Age, dos modelos que eu conheço, é o que eu tenho mais interesse, era esse realmente, o Age 1, então é o que eu comprei, mas o design dele eu acho bem bonito, é um Gundam clássico com alguns detalhes diferentes no visual. Falando em Master Grade simples, esse daqui é o Gundam, mas esse daqui é do jogo da Guerra de um Ano, né? Tinha um jogo do PlayStation 2, eu acho, de Gundam, que tinha esse Gundam com algumas diferenças no design, que ele saiu para o jogo, e a Bandai fez ele. E depois ela fez essa versão One Year War, que é a da Guerra de um Ano, porque a versão do jogo tinha umas cores diferentes, né? A tonalidade das cores era um pouco diferente. E a Bandai fez esse mesmo model kit, só que nas cores mais tradicionais do Gundam, no vermelho mais vermelho, azul mais azul. Então, ele é baseado no Gundam 1.5, né? Então teve o Master Grade original, depois a Bandai fez um Master Grade 1.5, e bem mais pra frente ela fez o 2.0. Então esse daqui é baseado no Gundam 1.5. Essa base desse Gundam, inclusive, foi usada para fazer o Musha Gundam, né? O Shin Musha Gundam, que eu já mostrei no canal, foi o primeiro Master Grade que eu mostrei no canal, é baseado nesse mesmo inner frame. Esse daqui, na verdade, não é para mim, é para minha esposa. Ela falou que queria ter um Master Grade do Gundam para ela montar,
e a gente achou esse lá no Japão, tava num bom preço, é um Master Grade relativamente simples, direto, dá pra ver pelo tamanho da caixa, é o mesmo tamanho do Age, então é daqueles Master Grades mais simples, mais diretos pra montar, e eu acho que é uma ótima opção pra ter aí como um primeiro Master Grade do Gundam original, né? Aqui, como eu já mencionei mais de uma vez, esse é o Heavy Arms Eagle, que é a variação do Heavy Arms para o Glory of Losers. Então ele volta a ter só uma metralhadora, ele não tem duas, né, duplas, é uma metralhadora simples como o Heavy Arms normal do Endless Waltz, mas no lugar ele tem um monte de lança-mísseis em todo lugar, né? Ele tem uma sapata, uma lagarta que apoia ele no chão, para dar mais ainda a impressão de ser um mobile suit terrestre, e ele tem um monte de lança-mísseis em todo lugar. Então ele é um Heavy Arms até mais armado ainda, né? Com mais armas, com mais metralhadoras, com mais lança-mísseis. É um design bem exagerado. Esse é outro que eu tenho um plano de pintura. Esse eu não vou manter segredo, eu pretendia pintar ele em cores mais de combate, um verde mesmo, mais de selva, né? Não camuflado, mas cores mais para selva, então seria mais verde, várias tonalidades de verde. Tem um projeto para pintar ele assim, faz bastante tempo que eu tenho esse plano, mas ainda não tive uma chance de começar a montá-lo. E outro Master Grade, como eu falei, eu tenho vários do Endless Waltz, vários do Glory of Losers, mas ainda não todos. Esse é o Death Sight Rosette Unit, que é o Death Sight do Glory of Losers. Então ele é basicamente o Death Sight normal, não o Hell, né, o Death Sight Hell, que eu já montei, tem vídeo aqui no canal bem antigo, né, foi um dos primeiros Master Grades que eu comprei, mas esse aqui é o Death Sight normal, com essa expansão, com essas asas que parecem as asas do Wing do Endless Waltz, não o Wing Zero, o Wing normal do Endless Waltz. Então é basicamente uma mistura aí do Death Sight com o Gundam Wing. E por fim, temos o Zigok do Char, né? Esse é o Master Grade do Zigok. Esse é um Master Grade que eu também tenho um projeto de pintura. Eu acho que ele vai funcionar bem com um projeto de cores bem chamativas, provavelmente color shift, aquelas cores que mudam, né, conforme o ângulo, tudo, porque eu acho que funciona para superfícies arredondadas dele e tudo. O Zigok era um mobile suit que não chamava muito a atenção, até a minha atenção, né? Até eu montar o Real Grade dele, que é um Real Grade fantástico. Eu achei ele maravilhoso e espero que o Master Grade seja tão bacana. Claro que o Real Grade é mais novo do que esse Master Grade, né? Mas eu espero também que esse Master Grade seja tão legal quanto foi montar o Real Grade. Eu acho ele bem bonito, bem diferente. Também é um mobile suit mais aquático, né? Do Gundam original. E esse daqui é nas cores do Char e é o último aqui desse vídeo. Então é isso aí, esse foi o meu backlog de Master Grades, Perfect Grades e 2 kits que mais ou menos acho que encaixam nessa categoria. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos espalhar essa febre Gundam. Obrigado e até a próxima.